Bom dia, irmãos. Hoje, dia 8 de setembro, ontem ainda é feriado, alguns estão viajando, os nossos surdos estão acampando e damos graças a Deus por esse dia que o Senhor nos deu. E hoje lançaremos a campanha de missões nacionais. Por isso, abra o seu coração, que tenhamos visão do que o Senhor tem para a nossa igreja e para as nossas vidas nesses dias. Em oração silenciosa, ouvindo o prelúdio, iniciemos esse culto ao Senhor. Oremos. Ó Deus, estamos aqui reunidos para te adorar. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para crescermos em Ti, na Tua Palavra. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para como um só corpo, bendizer o Teu nome, exaltar, ó Deus, a Tua Palavra e cada vez mais anunciar o Teu Evangelho. Faze-nos, ó Deus, andar nos Teus caminhos. Faze-nos, ó Pai, estar diante da Tua graça e faze-nos, Senhor, depender sempre de Ti, pois é o nosso querer e a nossa vontade. E assim, ó Deus, abençoe a cada um aqui e guarde-nos neste culto em nome de Jesus. Amém.
palavra do Senhor no livro de Isaías, todos juntos a uma só voz. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Cantemos. Aleluia. Vou convidar o Clóvis para vir aqui ao microfone e ele vai nos dirigir nessa oração de louvor. Baixe sua cabeça e vamos juntos adorar a Deus. Grandioso Deus e Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, maravilhosa. Temos a certeza, Pai, de que esse é o melhor lugar que poderíamos estar, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento, Pai, e sabedoria acerca da Tua Palavra, que é viva e eficaz para as nossas vidas, Pai, hoje e para sempre, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, ó Pai, por tudo que o Senhor fará, Senhor. O Teu amor, o Teu cuidado é imensurável, Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o único merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, Senhor. Então nós prostramos diante de Ti nessa manhã, Senhor, e dedicamos a Ti, Senhor, esse culto, dedicamos a Ti as palavras, Pai, o louvor, e que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós louvamos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Bom dia a todos. Este é o momento que a Primeira Igreja Batista reserva para agradecer a todos que nos assistem pela internet.
e para conhecer aqueles que nos visitam. Se você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, eu gostaria que pedisse para você ficasse de pé para que nós possamos te dar um abraço e um aperto de mão. E também entregar o cartão do visitante, que caso você gostaria de preenchê-lo, pode deixá-lo na recepção. Tem alguém que nos visita nesta manhã? Pode ficar de pé, por favor. Sejam muito bem-vindos e voltem mais vezes à Primeira Igreja Batista. Esse hino que eu vou cantar agora é o hino da campanha de missões. Se alguém conhecer e quiser me acompanhar, fique à vontade. Minha razão de viver é te adorar, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica a água viva que me sacia. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. O meu viver é te amar e nas tuas mãos eu quero estar. O meu viver é confessar e multiplicar teu grande amor. O meu viver é te amar e nas tuas mãos eu quero estar. O meu viver é testemunhar
teu grande amor e multiplicar. Vem com teu reino e multiplica a água viva que me sacia. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. Nós temos 23 anos de casados. Temos 2 filhos. O Samuel foi um milagre de Deus, que nós demoramos 10 anos para tê-lo e eu não podia engravidar. E nós temos o Daniel, que tem hoje 4 anos. De uma mulher infértil, Deus fez mãe de 2 filhos lindos. A nossa história, ela tem uns 2 anos muito difíceis, 2014 e 2015. Nós tínhamos acabado de começar o projeto de igreja multiplicadora, a igreja já estava reagindo. Quando o nosso segundo filho nasceu, ele nasceu com toxoplasmose congênita, um tratamento muito intenso, muito forte, muito delicado, para que ele não tivesse problemas durante a vida. Com 4 meses de nascido, a Débora teve um acidente vascular cerebral e ela perdeu todos os movimentos do corpo, perdeu a fala, parte da visão. Ela só comia e bebia por uma sonda nasointeral. Depois de 6 meses que ela teve AVC, meu pai teve câncer de próstata. A situação da doença, da dor, da enfermidade chegou, mas nós continuamos fazendo a obra de Deus. A igreja, através da sua liderança, através dos membros envolvidos no cuidado com o discipulado, com o relacionamento discipulador, com os pequenos grupos multiplicadores, desenvolveu de forma significativa. A igreja também desenvolveu um estilo de oração diferente. E isso foi muito precioso para que o avanço da obra continuasse. Foi muito precioso para a gente, porque nós nos sentimos cuidados através da intercessão da igreja e valeu todo um momento de crescimento, porque a igreja não parou. Quando eu entrei na UTI, a palavra dela foi: não pare, continue. E foi isso que Deus nos deu, porque a gente já tinha no coração o cuidado do Senhor, dizendo que a enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória do nome dele. E quando a gente trabalha para o Senhor cuida da gente, cuida dos nossos, cuida da nossa família. E Deus nos abençoou. Nosso filho fez o tratamento, está curado, graças a Deus. A Débora, nesses anos, vem fazendo a reabilitação, voltou a andar, voltou a falar e já hoje continua cuidando da gente como uma mãezona, uma esposa especial e amorosa. Meu pai está curado de câncer. Continuo com muitas ações do cuidado da igreja, com a igreja avançando, mas preciso muito saber que Deus me deu a minha primeira igreja, que é a minha família, para cuidar. Chegam dias que a gente pensa que pode perdê-lo, como eu vivi. E eu hoje separei um tempo na minha agenda para ficar com ela, como companheiro, como namorado, como amigo, e um tempo para ficar com os meus filhos. E eu que tive a segunda oportunidade de vida, mas do que nunca sei, que Deus me deu uma segunda chance para fazer discípulos. Então nossa família, nossa igreja tem essa preocupação para que pessoas possam conhecer Jesus e aprender a andar como Jesus andou.
Como é bom estar aqui pela manhã com os irmãos. O tema da abertura da campanha, a campanha de missões nacionais desse ano, minha razão de viver, multiplicar. E a divisa, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As cartas de Paulo às igrejas, elas revelam a importância que ele dava à intercessão. Em 1 Tessalonicenses 1:2, ele escreveu: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Em 1 Tessalonicenses 3:10, rogando incessantemente de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Em Tiago 5:16 está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você conhece alguém que está passando por um momento difícil? Ou alguém que ainda não conhece a Cristo? Ou alguém que está afastado do Senhor? Gostaria que agora você pensasse nessa pessoa. O primeiro passo que a gente deve fazer é orar, é interceder. Como no vídeo a gente acabou de ouvir, de ver, o nosso primeiro passo é a oração. Devemos aprender a interceder um pelos outros. Eu gostaria de orar junto com os irmãos agora, por essa pessoa que o irmão pensou. Que a gente aprende a orar como igreja, aprender a interceder um pelos outros, a orar um pelos outros. Esse é o nosso primeiro passo. Gostaria que os irmãos agora fechassem os seus olhos e que a gente orasse, aprendesse a interceder, a orar, a clamar ao Senhor, a orar por aqueles que estão longe do Senhor, que ainda não conhecem a Cristo, ou aqueles que estão afastados do Senhor, por algum motivo, não voltaram mais, estão longe do Senhor, ou por aqueles que estão passando por momentos tão difíceis. Vamos orar, colocando diante do Senhor essas vidas. Ou você mesmo. Não sei qual a sua dificuldade, ou o que você tem passado, mas que a gente aprende a orar um pelos outros, como igreja do Senhor, a interceder, a clamar, como família de Cristo, como a igreja lá em Atos, a orar um pelos outros. Senhor nosso Deus, ó Pai, obrigado, Deus, porque temos esse livre acesso ao Senhor, e que podemos clamar a Ti, que podemos colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Pai, nos ensine como igreja do Senhor, a orar um pelos outros, a interceder um pelos outros. Pai, sabemos o quanto a oração, ó Deus, ela pode sim, ó Deus. Pai, nos dê fé, que a gente crê, ó Deus, que a oração ela pode transformar, ó Deus. Ela pode transformar vidas, ela pode transformar, ó Deus, realidades, ó Deus. Pai, nos ensine, como filhos teus, como igreja, Senhor, do Senhor, a orar, a interceder, a clamar um pelos outros, a viver como família do Senhor. Pai, colocamos essas pessoas que cada um pensou agora. Eu não sei o nome, ó Deus, mas o Senhor sabe o que cada um pensou, o que cada um tem no coração, ó Deus. Pai, colocamos diante do Senhor essas pessoas que estão afastadas de Ti, ou pessoas que ainda não conhecem o Senhor, ó Deus, ou pessoas que estão passando por momentos tão difíceis, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor as ama, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, entregou o Seu único Filho, para que elas também conhecessem, ó Deus, para que elas também entendessem que existe um Salvador, que existe um Deus que as ama, ó Deus, um Deus que está de braços abertos a recebê-las, um Deus que está pronto, ó Deus, a acolhê-las. Pai, que o Senhor use as nossas vidas como pessoas que intercedam, ó Deus, um pelas outras, pessoas que orem, e que a gente venha aprender a dar esse primeiro passo, a orar, a clamar a Ti, ó Deus, a orar um pelos outros, ó Deus, a realmente, ó Deus, sermos pessoas que oram, pessoas que clamam a Ti, pessoas que têm prazer de falar contigo, pessoas que têm, ó Deus, independente do tempo, do horário, onde estivermos, ó Deus, que a gente venha falar com o Senhor, não somente no domingo, ó Deus, mas todos os dias, ó Deus, a cada momento, que a gente venha ter esse prazer de estar contigo, falando contigo, ó Deus. Obrigado, Pai, porque hoje podemos, ó Deus, com a nossa boca, ó Deus, falar contigo, com o nosso coração, ó Deus,
confessar tudo aquilo diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigada pela vida de cada irmão aqui. Obrigada, Deus, pela oportunidade de poder estar mais um domingo aqui pela manhã com meus irmãos, ó Pai. De estar aqui na Tua igreja, Deus. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuemos adorando ao Senhor, dedicando a Ele nossos dízimos e ofertas nessa manhã. Tempo que convidamos você que completa mais um ano de vida essa semana a vir aqui à frente. Queremos orar por você, bem como mais um ano de vida conjugal também. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará. Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Nossa pátria amada imensa, nosso povo humilde, em completa recompensa do celeste eterno dom, do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Antes de cantarmos a última estrofe, eu quero dizer algumas palavras. Esse hino foi composto em 1964 para a campanha de evangelização daquele ano, pelo primeiro missionário músico, ministro de música e pastor que chegou ao solo brasileiro, pastor William Ichter. E ele faleceu recentemente, alguns dias atrás, já nos Estados Unidos, com idade já avançada, 90 e tantos anos. E essa poesia foi escrita por Mário Barreto França, também naquele ano. E eu tenho certeza que o pastor Bill Ichter, que compôs essa música, a ouviu sendo cantada no nosso Brasil, pelas nossas igrejas, pelo nosso povo, durante todas essas décadas. E essa poesia tem influenciado e encorajado muitas igrejas ao longo desses anos. Nós, como batistas brasileiros, damos graças a Deus pela vida dele, pela bonita história que ele construiu durante todos esses anos. Nós vamos cantar agora a última estrofe de pé, sabendo dessa história, tendo em vista o que Deus nos diz nessa manhã, para que possamos, através, mais uma vez, dessa campanha anual de missões nacionais, influenciar, estar na retaguarda dos nossos missionários, que são centenas espalhados pelo nosso Brasil. Cantemos. Na campanha brasileira para evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada, salvação, seja a palavra profeta que nos vem do céu.
Dimas a vir aqui nos elevar a Deus nessa oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Obrigado por essa igreja, ó Pai, que tem nos ajudado, ó Pai, tem nos sustentado também, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque vemos a Tua mão sobre ela, ó Pai, nos conduzindo, nos guiando sempre, ó Pai. Te agradecemos por esses irmãos, ó Pai, que estão completando mais um ano de vida essa semana, pelos casais aqui também, ó Pai, que estão completando mais um ano. Que o Senhor possa continuar guiando, ó Pai, a vida deles e conduzindo também, ó Deus. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui depositados, ó Pai. Que nós possamos ter responsabilidade com isso, ó Deus, porque sabemos que precisamos fazer a obra para Ti, ó Pai. Abençoe esse culto, esteja conosco nesse domingo, isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Celeste a sustenta. E as aves do céu não
não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você, mas muito mais de você. Cuidará. E Deus tem cuidado de nós. Diz assim o texto de Mateus capítulo 19, verso 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Oremos agradecendo ao Senhor as bênçãos derramadas nestes dias, agradecendo já o acampamento de surdos que está acontecendo agora, encerra após o almoço, e já houve decisões ao lado de Cristo já, lá naquele lugar. A nossa gratidão a Deus do Evangelho ser transmitido em todas as línguas e através da nossa igreja. Também louvamos a Deus pelo nosso grupo da terceira idade, que está da nossa igreja, do Ministério de Maturidade e de todos os programas de terceira idade de Goiás, que estão indo esta semana para Gramado e vão participar ali da primeira etapa do Congresso da Terceira Idade. São esperados milhares e isso é uma grande alegria. Só do nosso estado, 90 estão indo para lá, alguns de avião, outros de ônibus, outros ainda de carro. Que Deus os abençoe no ir e no voltar. Irmã Janine, Berto estarão ali representando a igreja e liderando o grupo também. Que sejam momentos de bênção para todos ali. Também, meus irmãos, há motivos de oração e intercessão também por alguns enfermos. Lembramos do Evaldo, esposo da irmã Simã. Ele está na UTI, num estado muito delicado quanto ao coração. O Joaquim, o pequeno Joaquim, filho do Gunter, neto do pastor Abelardo, ainda encontra-se internado, mas já com outro diagnóstico fechado e em tratamento e se recuperando. Oremos ainda pela irmã da Soninha. Ela submeteu uma cirurgia de aneurisma cerebral esta semana e está nesse processo de recuperação. Lembremos da irmã Odávia também, todo o processo que ela passa, que Deus cuide dela ali. E cada um de nós, os nossos desafios, as nossas lutas, eu sei que Deus cuidará de nós. E a nós cabe deixar que Ele cuide de nós. Por isso, enquanto cantamos, Deus do impossível, se você tem algum motivo de oração que queira trazer, colocar diante do Senhor, se desejar, sair do seu lugar, vir aqui à frente. Queremos orar por você. Jeová Jireh, grande El Shaddai.
Pai, aqui estamos diante da Tua presença, ó Pai. E o Senhor sabe o que vai em cada coração, cada luta, cada sofrimento, cada angústia, ó Deus, e cada receio. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor visite a todos aqui nesse instante, para que a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder, ó Deus, derramado a cada um aqui em Jesus Cristo, erga aos que estão enfraquecidos, ó Pai. Dá vigor, dá forças para superar as barreiras da vida, dá sabedoria para tomar as melhores decisões, dá ânimo, ó Deus, quando parece que não há mais. Mas te pedimos que o Senhor, que é o autor de toda a criação, e ó Deus, clamamos a Ti por cada um aqui. Ó Deus, visita os enfermos, cura, abençoa, guarda, abençoe os que cuidam dos que estão enfermos, ó Deus, visita-os também. Abençoe, ó Pai, as famílias da nossa igreja e fortalece a cada uma delas, casais, pais, filhos, avós. Abençoe, Senhor, cada lar e dá-nos, ó Deus, a direção vinda de Ti. Guarde-nos, ó Deus, diante dos desafios que se apresentarem diante de nós. E eles, ó Deus, os colocamos em Tuas mãos. E te pedimos, ó Pai, se for do Teu querer e da Tua vontade, muda as circunstâncias. Mas também, se for, ó Pai, muda nós, para que possamos juntos Te adorar e Te bendizer, sabendo que estamos andando nos Teus caminhos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Abençoe os surdos que estão acampando, que a Tua palavra continue a frutificar no meio deles. Abençoe o grupo, ó Pai, da terceira idade que viajará nesses dias. Que as viagens sejam momentos de inspiração, que o congresso, ó Deus, edifique e transforme vidas, e que possam voltar prontos para Te servir. E assim abençoa-nos agora, e guarde-nos, ó Deus, quando vamos ouvir a Tua palavra. Faze-nos ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Eu sei que com Ele eu sou vencedor. Então, se você puder continuar em pé, nós vamos cantar essa verdade mais uma vez, que nós já cantamos há tanto tempo. Mas Cristo amado, sei que na força do mal, Tu, meu mestre, sempre serás protetor.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 71, verso 6. Lerei primeiro na versão revista e atualizada e depois na nova versão internacional. Salmo 71, verso 6, que diz assim: Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento e do ventre materno, tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Em outra versão, diz assim: Sim, de ti dependo desde meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. Oremos. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dependência ou morte? O brado da independência no Brasil, ocorrido no dia 7 de setembro por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, marcaria ali a separação do Brasil como colônia de Portugal. E iniciaria o Império no Brasil, naquela data, 7 de setembro de 1822. É um fato marcante, político e histórico importante para a nossa nação. Mas é interessante pensar na história, e quando pensamos no que aconteceu com Dom Pedro I, nos vê a imagem, aquele belíssimo quadro pintado, onde ele em cima de um cavalo branco e todos os militares em volta deles e assessores com roupas de gala, e ele bradando a espada, dizendo então independência ou morte. Mas quando vamos estudar, percebemos que era apenas um quadro mesmo. A viagem de Dom Pedro e sua pequena comitiva que ia do Rio a São Paulo, cruzando ali o que hoje seria a Dutra, praticamente, e então eles pousavam depois de Resende num hotel chamado hoje Hotel Fazenda Vila Forte, e depois dali seguiram para São Paulo, montados não em cavalos, mas em jumentos, porque era o animal que aguentava aquele tipo de viagem. E assim a corte caminhava, e realmente chegando perto, às margens do rio Ipiranga, e quando veio o comunicado do que precisava ser feito, Dom Pedro diz: vamos ser independentes. Claro que tem todo um lado poético aí do independência ou morte, muito bonito, que deve ser preservado. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos mostra outra realidade para nós que cremos. Não de independência ou de autossuficiência, mas de dependência do Senhor. E é importante lembrar disso, dependência do Senhor. Dependência de homens, de sistemas, de outras coisas, como veremos, nunca trará felicidade nem plenitude, mas muitos problemas. É preciso, e essa é uma reflexão contra a autossuficiência. O Salmo 71 é um salmo preciosíssimo. Ele é uma oração de um cristão envelhecido. Ele já no avançar da sua idade, enfrentando lutas, olha para trás e vê as bênçãos. Olha para trás e vê que desde o nascimento Deus o conduziu. E olha para frente e ainda clama ao Senhor: me dê forças para anunciar a essa nova geração o teu amor. Ele enfrentava lutas, mas ele tinha uma certeza, uma confiança que, meus irmãos, deve marcar a nossa própria vida. Por isso, nós dependemos do Senhor. Insisto, esta é uma reflexão contra a autossuficiência. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que significa não depender de Deus. Muitos vivem assim. Se achando plenos e autossuficientes, fecham qualquer canal de comunicação com o céu. Fecham qualquer forma de buscar a vontade do Senhor. Não depender de Deus, muitas vezes as pessoas passam a depender de sistemas. E vejam bem, meus irmãos, todo sistema político tem falhas. E falhas graves. Quando analisamos a história da humanidade, podemos ver isso em todas as instâncias. Todas as formas de governo que apareçam até hoje têm pontos positivos e negativos. Quando o povo pediu um rei,
ao Senhor, Deus esclareceu muito bem através de Samuel. Eu vou dizer a vocês o que vai acontecer se vocês vão pedir o rei e deixarem de depender apenas de mim. Vai acontecer isso, e falava de impostos, de guerras, de corrupção e de coisas que aconteceriam, usurpação de poder e tantos outros. Meus irmãos, um princípio batista valioso é a separação da igreja e do Estado. Igreja livre num Estado livre. Exatamente porque nós sabemos que não podemos depender de sistemas. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso Senhor. Outros ainda, que não dependem de Deus, querem depender dos homens. A grande crise da humanidade é esperar dos homens o que podemos esperar apenas do Senhor. E este, meus irmãos, é a profunda tentativa de achar que os homens são perfeitos, na busca por heróis. E como isso tem aumentado em nossos dias, em onde se busca pessoas perfeitas. Em tempos de coach, agora todo mundo é coach. Quando alguém chega para mim e diz, me dá uma nota na sua vida de 0 a 10, chega a me dar um arrepio. Mas tem um que me chamou muito a atenção. É um camarada que se veste de Batman e dá palestra para milhares de pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês têm que ir para um lugar, pagar para ouvir o Batman, é porque a sua vida está muito ruim mesmo. As pessoas estão buscando isso, heróis, ídolos, pessoas que não são perfeitas. Se Jó tivesse dependido apenas dos seus amigos, ele teria se matado. Por isso, não dependamos de homens. Também não dependamos de nós mesmos. E sem dúvida há coisas que podemos e devemos fazer. Mas mais importante ainda é lembrar como esse salmista experiente que olha para a sua vida e ele percebe que ele mesmo tem muitas falhas. E hoje, quando você ouve que tudo depende de você, a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Tudo depende de Deus, sim. Então eu volto meus olhos para a Bíblia mais uma vez. E quando uma igreja que achava que podia tudo, achava que tinha tudo e que podia fazer tudo, Jesus Cristo diz para elas em Apocalipse 3:17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não dependamos de nós. Uma das principais artimanhas de Satanás é insistir que podemos tudo sozinhos, ou confiar em homens, ou em sistemas. Mas, meus irmãos, aprendemos que precisamos depender de Deus. O texto aponta para uma dependência contínua. É interessante que desde o ventre da sua mãe, a palavra ali, traduzido por depender, dá a ideia de sustentação. É mais do que um simples apoio ou uma escora, é algo que firma para a vida. Isso é dependência. Dependemos de Deus porque Ele é o autor da vida e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cantamos isso durante todo o culto. Somente Deus é Deus e tantas realidades da vida. Mas não falo apenas de existir, falo de uma existência, de uma vida que vale a pena desde o nascimento. O ser humano é o único animal que quando nasce depende 100% de alguém. Ele não sobrevive por si só quando nasce, para nos lembrar que nós dependemos 100% de Deus. Ele é a razão da vida, de tal forma que deu a sua própria vida por nós. Vida sem Deus é vidinha. Como digo, vida sem Deus é isso, não é nada. Vida dependendo de Deus é vida plena, pois eu sei em que caminho estou, eu sei com quem eu caminho e eu sei para onde eu vou.
O verso 18, meus irmãos, que citei no início, diz assim: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, que são os cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. O salmista, meus irmãos, entende que ele é a razão da vida, e quando ele já está bem velho, ele quer dizer para as outras pessoas qual é a razão de viver. E assim ele continua. Nosso Deus é a nossa esperança, e a esperança é uma palavra repetida nesse salmo, esperança que sempre nos impulsiona para mais perto de Deus. Ele é o refúgio para que quando as coisas apertarem, eu sei a quem buscar. Ele é o motivo do meu louvor, porque aqui estamos reunidos na presença dele para o adorar. Ele é o nosso libertador. É interessante que a nossa dependência do Senhor nos dá liberdade plena, conquanto que as outras independências os tornam presos. Somos dependentes de Deus e somos livres do pecado. Eu encontro muitas pessoas dizendo que eu sou independente e eu tenho uma mente livre, que é como eu tenho ouvido. Mas quando vamos ver suas vidas, elas estão presas em vícios, em maus procedimentos, em momentos duros da sua vida. Ser livre do pecado, livre da morte, porque cremos na eternidade. Somos livres da opressão e do mal, porque embora elas possam nos perseguir e nos atacar, permanecemos firmes com o nosso Senhor, que garante toda a vitória. Depender de Deus, meus irmãos, é isso e muito mais. Depender de Deus é viver debaixo das poderosas mãos do Senhor. Trago para ilustrar bem essa vida o apóstolo Paulo em 3 textos bíblicos: Atos 9, Gálatas 2:20 e Atos 13. Em Atos 9 encontramos um Paulo independente, autossuficiente, tão poderoso que tinha inclusive em sua mão uma carta autorizada por homens para perseguir cristãos. Com aquela carta e com seu ego, Paulo achava que podia tudo. E foi perseguindo cristãos, prendendo, açoitando, levando-os à morte. Em Atos 9, ele encontra com o Senhor Jesus e ele aprende a primeira lição da sua vida, que ele dependia do Senhor. Ele se tornou cego para depois ver. Ele caiu para depois levantar. Ele entendeu que ele era autossuficiente e agora ele precisava obedecer ao Senhor. Em Atos 13, nós encontramos outro Paulo. Ele está orando com um grupo de irmãos ali na igreja em Antioquia. Ele, Barnabé, em oração fervorosa. E então o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para uma obra missionária extraordinária, mas muito difícil. Agora Paulo não tinha um ego em si mesmo, mas ele entendeu que a vida dele era do Senhor. E quando Deus disse vem, ele foi e serviu. E finalmente em Gálatas 2:20, tema da nossa campanha de missões, ele diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não dependo de homens, nem de sistemas, nem de mim mesmo. Eu dependo e eu vivo pelo Senhor. Por isso podemos dizer que eu dependo dele, eu preciso do Senhor, eu louvo e dedico a ele toda a minha vida. Porque se eu for dependente de Deus, nem a morte pode nos abater, porque teremos vida e vida abundante no Senhor. Por isso, meus irmãos, é preciso depender de Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.
ó Pai, dependemos de Ti, ó Deus, e queremos sempre permanecer debaixo das Tuas mãos, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos guarde nesses dias e faze-nos, ó Pai, crer e crescer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Estamos chegando ao fim desse culto que dedicamos ao Senhor. Alguns rápidos e importantes avisos. Nesta semana, meus irmãos, nesse próximo fim de semana, teremos em nossa igreja o congresso da editora Vida Nova de Teologia. Eles estarão aqui conosco e trarão os preletores, pastor Wilson Porter Júnior e Helder Cardim. São escritores renomados em teologia e estarão aqui refletindo exatamente sobre a importância da palavra de Deus dentro das suas várias áreas de atuação. É uma conferência teológica, portanto, ela visa exatamente o aprofundamento das bases bíblicas e do entendimento da palavra do Senhor. Pastor Helder Cardim estará conosco no domingo de manhã. Ele é o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, ali em São Paulo, e estará nos trazendo a mensagem de Deus. É gratuito para os membros da igreja, venham, participem, será uma oportunidade de aprender mais. Na sexta-feira às 7h30 começa e será à tarde e noite do sábado também. Lembramos ainda, meus irmãos, quinta-feira temos o nosso encontro de treinamento de cuidador familiar. Participe também, cuidando a exemplo de Cristo, é o tema que será estudado nessa quinta-feira. Débora, tem um importante aviso. Os jovens, não estou enganado... Bom dia. Toda quarta-feira, às 16 horas, acontece na biblioteca o estudo bíblico. O irmão que desejar participar junto conosco, estamos toda quarta-feira às 16 horas aqui na igreja, na biblioteca. Também dia 21 estaremos realizando piquenique evangelístico, ali no Lago das Rosas. O irmão que desejar participar, convidamos toda a igreja. O irmão puder levar um lanche delicioso, ali a gente vai estar compartilhando esse lanche, um momento de a gente se conhecer melhor como igreja, como irmão, e também um momento de a gente poder participar e compartilhar de Jesus ali para as pessoas que estarão ali no Lago das Rosas também. E no dia 28, teremos a capelania prisional, um curso de capelania prisional, nosso primeiro curso. Estaremos realizando outros também, juntamente com o missionário Fernando. E vamos falar sobre várias coisas sobre a capelania prisional. O irmão que desejar participar, já estamos enviando o link aí nas mídias sociais. E também, se o irmão não conseguir realizar pela inscrição pelo link, pode falar comigo ou com o Anderson. E a gente vai estar também fazendo a inscrição. Muito bem. Pastor Mateus. Irmãos, estamos levantando os recursos para o nosso congresso de juventude, temos contas a pagar e para isso a gente está se esforçando. Nós estamos vendendo um mousse que está na boca do povo, ou as pessoas estão comendo ou estão dizendo o quanto gostaram de ter comido o mousse. Então aproveita e você já pode garantir o seu e comprar e levar para casa a sobremesa e ajudar a gente no congresso. E de noite, depois nós vamos ter jantinha também. Domingo passado nós tivemos, foi sucesso. E a gente está até aumentando a estrutura, porque semana passada foi meio apertadinho para todo mundo que quis. Então reforçamos a equipe, estamos bem preparados para que a gente possa comer um espetinho e uma jantinha aqui hoje no final do culto. Então esquece a janta em casa, vem preparado, fica com a gente um momento de celebração, de comunhão agradável aqui, podemos jantar juntos aqui na igreja. Lembra o coro da igreja a nossa participação no culto da noite de hoje. Quero também destacar que estamos encerrando as inscrições dos nossos coros infantis. Então, se seu filho, seu neto, se você deseja que ele participe, corra na secretaria para fazer a inscrição dele, para que a gente possa organizar o nosso restantezinho de semestre e receber os nossos filhos da melhor maneira possível. Quero lembrar também ao coro de adolescentes que na próxima sexta, nosso ensaio é infaltável, porque a gente tem compromisso em breve, então você fica atento. Bem, graças a Deus pela vida da nossa igreja.
Estava vendo o planejamento da nossa igreja, a gente vai ter um tempo de folga na terceira semana de fevereiro. Então, como é bom servir ao Senhor. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos agora e para sempre.